Oi, 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 gente, como que vocês estão? Vamos ver se vocês estão ouvindo normal. Até atrasou um pouquinho, gente, quero pedir desculpa, porque a gente teve um probleminha aqui na nossa plataforma, mas deu tudo certo. Como que vocês estão? Tá tudo certo? Estão conseguindo me ver aí? Acho que agora deu. Tá muito escura a imagem? Gente, tá muito escura, que deu eu arrumo iluminação aqui. É minha primeira vez aqui, né, fazendo palestra para vocês, relacionado à vontade de doce. Tenho certeza que depois dessa palestrinha nossa, vocês vão pensar muito, vai conseguir identificar aí a questão de doce e vai melhorar bastante. Bom, deixa eu pegar aqui meus materiais, é bastante informação, gente, eu até fiz aqui todos os lembretinhos, olha só. Porque como é bastante coisa, eu não quero deixar nada de fora, eu quero lembrar tudo para falar aqui para vocês hoje. Vocês estão me vendo, estão me enxergando aí, como que tá? Acho que agora deu, o Bruno acabou de me mandar aqui uma mensagem que deu tudo certo. A iluminação tá boa, ou vocês querem que eu deixe mais claro? Eu tô com as minhas iluminação aqui na frente. Deixa eu ver, mandar uma mensagem pro Bruno se ele tá me vendo. Alguém tem que me ver aqui, me dá um help. Ó, o Gustavo já mandou mensagem para mim, tudo certo. Acho que tá tudo certo. Bom, gente, estamos ajustando aqui pelos atos. Tá tudo certo? Todo mundo tá me vendo? Tudo ok? Daí eu já começo. Pedir aqui pro Gustavo colocar só a iluminação mais perto para ficar mais claro a minha cara. Por mais que tá claro, acho que é interessante para a gente ter uma qualidade melhor. Espera só um pouquinho que a gente vai arrumar iluminação. Coloca um pouquinho para frente, isso. Assim tá bom. Tá ótimo, ficou perfeito. Não, ficou bom assim, para não estourar a luz. Do jeito que tá, isso. Ótimo, perfeito. Agora melhorou, gente. Tô me organizando aqui, tá, gente? Pra gente iniciar a nossa palestra, a primeira palestra, né? Então vamos lá, gente. Eu vou começar falando aqui sobre a nosso tema, que é sobre como vencer a vontade de doce. Eu sei que muita gente tem essa dificuldade em relação ao doce, e existe sim uma forma da gente driblar, tirar essa vontade de doce. Então nós vamos começar falando os pontos hoje, os pontos principais que levam a pessoa a querer comer doce toda hora, ou até mesmo os problemas que levam o acesso do açúcar no nosso organismo, né? Então, assim, muitas famílias hoje consomem um alto consumo de açúcar. E isso, gente, é um alerta para você aí que tem uma família, que tem filhos, porque o açúcar é um veneno para o nosso organismo, principalmente para as crianças, porque o excesso de açúcar causa vários problemas na nossa saúde. Então, gente, isso é um alerta para vocês. A gente tem que começar a ver o açúcar como um vilão mesmo. A gente leva muito o açúcar como uma coisa que não faz mal para o nosso organismo, que não tem nada a ver, que é só por questão de engordar. Mas não é só em relação ao engordar, gente. O que eu quero que vocês entendam, que não é só o engordar o nosso problema, que é a questão de saúde. Então aqui eu coloquei alguns pontos, eu até estava agora fazendo um resumo para falar para vocês mais rápido e direto, que essa questão do açúcar, a gente percebe que a maioria das pessoas que consomem geralmente açúcar viram pessoas que são viciadas no açúcar. Até tem sempre o pessoal usa isso muito. O doce vicia muito mais que crack, já ouviram isso? É forte, né? Mas a gente ouve muito. Por que isso acontece? Porque quando a gente consome o açúcar, a gente libera um hormônio. Esse hormônio se chama dopamina, que é um hormônio que dá a sensação de bem-estar, de prazer, de plenitude. Então, automático, o que acontece? Você sempre quer procurar doce, principalmente quando você está triste, está meio caída, ou até mesmo na TPM, né, nós mulheres. Até vocês homens que estão assistindo, é importante vocês entenderem que as mulheres não é frescura, gente, essa relação com o doce durante a TPM.
É realmente porque cai a serotonina também, que é um hormônio. Então, no período que ela está em TPM, ali no período menstrual, automático cai esse hormônio chamado serotonina e também essa relação com a dopamina, tá? Então, automático cai. Tá? Então, é bem importante a gente estar lidando com essa questão. Se a gente entender que quando cai, o que a gente tem que procurar? Fazer atividade física durante esse processo do período menstrual, porque é automático, quando a gente faz atividade física, a gente consegue elevar a serotonina, tá? Então, essa é uma dica para quem está de TPM. Geralmente, quem está com TPM no período menstrual não quer fazer atividade física, porque fica com muita dor no corpo, né? E, na realidade, a gente tem que procurar atividade física e uma boa hidratação durante esse período. Além da gente tirar o inchaço, a gente consegue elevar esse nível de hormônio, a serotonina, tá bom, gente? Tá, agora vamos para outra questão. A questão do excesso de açúcar, a gente também causa problemas na memória e questão de habilidades. Uma pesquisa até que fizeram em 2012 com ratos, que eu achei super interessante comentar aqui com vocês, que eles fizeram uma pesquisa com açúcar. Então, eles davam uma dieta rica em açúcar para esses ratos durante um período longo. O que aconteceu com esses ratos? Eles tiveram danos cerebrais nas células cerebrais. Então, eles também assimilaram com os humanos e também fizeram uma pesquisa com humanos e perceberam que a questão de memória foi prejudicada, da mesma forma que os ratos tiveram essa questão de prejudicar a memória. E além disso, também tiveram resistência à insulina. Então, isso automático faz o quê? Que as pessoas, ela tenha problemas de saúde futuramente. E olha que engraçado também. Também tiveram lentidão, a pessoa que ela não consegue pensar direito, ela demora para pensar, ou até mesmo demora para lembrar de algo, ou demora para aprender algo. Então, tudo isso é decorrente à alimentação ou indisposição, até mesmo isso é causada pelo doce. Então, a gente tem que ter consciência que a alimentação reflete na nossa energia, na nossa disposição, no nosso bem-estar. Então, conforme você vai no seu cotidiano, principalmente a gente precisa de disposição para estudar, para ir para o trabalho, para a gente fazer as nossas tarefas diárias, então a gente precisa de uma alimentação boa. Então, se você tem esse costume de comer açúcar, ou até mesmo doce, ou uma alimentação rica em carboidrato, porque o carboidrato, no final das contas, ele vira um açúcar. Então, você deve controlar, mas isso eu já vou chegar no ponto para você controlar essa questão de vontade de doce, porque tem gente que fala, meu Deus, eu acho que não tem como, mas tem sim. Então, tudo isso é causado devido a esse excesso de açúcar. Então, a gente também tem que pensar a longo prazo esse açúcar, que além de lhe dar problema na memória, problema tipo, não que você vai comer açúcar, esqueci, tive problemas de esquecer tudo de uma vez. Não, essa questão, gente, é lentidão de aprendizagem, de desenvolver uma atividade, desânimo, entendeu? Então, é tudo isso. E olha, também vou explicar para vocês pessoas que têm depressão ou ansiosa. Se é esse seu caso, que você é uma pessoa ansiosa e você percebe que você principalmente desconta ou no doce ou no carboidrato. Depois, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo agora. Você provavelmente que é uma pessoa ansiosa, você geralmente desconta no doce. E por que isso acontece? Porque quando a gente está desanimado, com disposição, é porque você já tem o hábito de estar comendo bastante carboidrato, provavelmente, isso você vai agora pensar e refletir, provavelmente você já tem uma alimentação rica em carboidrato e doces, ou excesso de açúcar, e daí isso eleva o pico de insulina e faz com que você tenha vontade toda hora de doce, e quando cai assim pico de insulina, automático você quer comer mais doce. Então, você começa a ficar mais estressado, ansioso, principalmente nos finais da tarde, que é um período geralmente que as pessoas ficam sem comer. Após o almoço, ela fica até 6 horas sem comer. E geralmente nesse horário, a pessoa fica mais estressada, mais acelerada, por essa questão, que daí também causa hipoglicemia, e ela sente necessidade de comer doce, alguma coisa para suprir essa questão.
Então, tudo isso, gente, é decorrente o excesso do açúcar e também do carboidrato, tá? Deixa eu ver mais o que aqui que eu queria falar para vocês. Geralmente a pessoa que ela come bastante doce, açúcar, tudo isso, ela se sente mais cansada e indisposta, porque quando a gente come, só para vocês entenderem, eu vou explicar um pouquinho dessa questão do nosso organismo, depois eu quero partir para as dicas no final, porque as dicas são fundamentais também. Então, quando a gente come açúcar, o excesso de doce, ou tem esse hábito de todo dia comer doce, o nosso corpo, ele vai elevar a insulina. Você quando come, por exemplo, libera glicose. Essa glicose fica na corrente sanguínea e ela precisa de insulina para quebrar essas moléculas de glicose. Então, é liberado pelo pâncreas que precisa quebrar essa glicose, que é o açúcar no sangue, como a gente conhece. Então, quando você come em excesso, sobe rápido essa insulina, e essa insulina sobe tão rápido e ela cai rápido. Então, lógico que você vai, na hora que comer, subiu, você não sente fome, mas de repente você tem fome toda hora, e você não entende o porquê você tem fome toda hora. É porque você tem uma alimentação rica em carboidratos e doces. Então, é importante a gente comer uma alimentação rica em fibras. As fibras, gente, são alimentos como integrais, aveia, mandioca, que tem fibras, frutas, salada, tudo que tem fibra ajuda muito a controlar essa questão da insulina, tá? Deixa eu ver mais o que eu ia falar para vocês. Da menstruação, eu já expliquei para vocês, que é a questão da TPM, que é muito importante a gente entender que esse período a gente precisa sim de atividade. E todos esses pontos, gente, não é só gerado pela questão do excesso do açúcar também é causado pela pessoa que ela tem dificuldade de dormir. Uma pessoa que ela dorme mal, ela desregula o eixo hormonal dela, e isso reflete também na vontade de doce. Então, ela vai ter 25% mais vontade de comer doce que outras pessoas. Então, se você tem essa dificuldade de dormir, uma dica bem legal para a gente automaticamente conseguir controlar essa ingestão de doce, tem aquela água de melissa, que é muito bom, que você pode encontrar em farmácia ou celeiros naturais, que você pode pingar na água 40 gotas e tomar sempre antes de dormir. Ela é como se fosse dar uma leveza, você sente, e é natural, gente, isso que é o legal. E além de ter essas em gotinhas, também tem o chá de melissa, que você também encontra em celeiro, para você dormir bem e você controlar o seu eixo hormonal, que influencia também nessa vontade de doce. E além de todos esses pontos que eu estou citando para vocês, também o nosso corpo é influenciado pela falta de vitamina. Muita gente tem vontade de doce toda hora e não sabe por quê, mas provavelmente essa pessoa ela tem deficiência de algumas vitaminas, como o ferro, o B6, vitamina B12, ácido fólico e também vitamina C e o cromo. Então, todas essas vitaminas é importante estar regulada no seu organismo para você não sentir vontade de doce. Se você, por acaso, tem vontade de doce toda hora, provavelmente você está com deficiência dessas vitaminas. E como que você vai repor? Você vai repor através da alimentação. Então, gente, a chave de tudo é a alimentação em si. Então, você pode repor essas vitaminas. Uma dica, acho que é fundamental da alimentação para a vontade de doce é a semente de abóbora. Quase ninguém sabe sobre isso, mas a semente de abóbora ela é rica em cromo. Então, você pode fazer uma vitamina, um suco, vamos dizer, detox, com couve, colocar uma laranja, que também tem vitamina C, e acrescentar também as sementes de abóbora, que automaticamente você vai estar ingerindo o cromo, a vitamina C, e também antioxidantes que tem na couve. Então, gente, dá para vocês tá colocando todo dia na alimentação de vocês, bate no liquidificador, faz um pozinho da semente de abóbora, que é uma dica bem legal, e coloca uma colherzinha de chá ou de sopa por cima do arroz mesmo, por cima da carne, automático você vai criando esse hábito, e fica muito bom, e até mesmo pode ser torrada a semente de abóbora, que fica bem gostoso, e ajuda, tipo, muito, muito mesmo essa vontade de doce, tá?
também pessoas que têm resistência à insulina. Por exemplo, uma pessoa que é diabética, geralmente ela tem mais vontade que outras pessoas de doce, tá? Mas daí para ela controlar isso, é muito importante conciliar pessoa que tem resistência à insulina, atividade física, uma boa hidratação e também esses alimentos, porque a gente não pode só ficar na fiusa de manipulados ou até mesmo medicamento para controlar. Então, é muito importante essa alimentação para a gente conseguir. Tá? Deixa eu virar aqui as folhas, porque daí eu tenho que ir lembrando os assuntos para vocês. E a questão do doce, gente, como eu falei antes, não é só a questão que você vai engordar ou ganhar peso, é a questão de saúde. Então, se você tem um excesso de um consumo muito alto de açúcar, de doce, de carboidrato, como eu falei antes, que o carboidrato ele se torna açúcar no nosso corpo, automaticamente, futuramente, talvez não hoje, porque isso depende muito do corpo da pessoa, de genética, de metabolismo e tudo mais, pode ter doenças. Hoje a gente pode perceber que a maioria da população está tendo muita doença, principalmente relacionada ao câncer, que predispõe a ter um câncer, ou ter ovário policístico, que a gente está vendo tantas mulheres hoje com ovário policístico. E por que isso acontece tanto com as mulheres? Decorrente à alimentação. Então, a pessoa ela tem ovário policístico e ela insiste ainda a comer doce em excesso. A pessoa que ela tem esse problema, ela tem que evitar, principalmente essas mulheres que têm esse problema que a gente sabe. E além disso, dessa doença, de todas essas doenças, a diabetes também, você pode causar uma diabetes, que mais? Síndrome do metabolismo, você pode causar um problema metabólico, que isso vai causar futuramente até mesmo um problema cardiovascular, no caso do coração. Então, gente, isso não é da noite para o dia que você causa um problema na sua saúde. O doce é sim um veneno. Lógico que a gente também não pode ver o doce, tipo, nunca mais eu vou poder comer um doce. Isso a gente tem que ter consciência alimentar. Essa consciência alimentar é você saber se alimentar de forma saudável. Você sabe que você tem que cuidar da sua alimentação, por quê? Porque quem que vai fazer você ter disposição é você mesmo. Porque algumas pessoas têm mais disposição e outras menos. Será que fazem de diferente? O que será o segredo? O segredo não é só a alimentação e também a pessoa, ela conseguir gerenciar o tempo dela. Mas olha que engraçado, isso influencia tanto a questão do doce, do excesso de carboidrato, porque como eu falei antes, isso vai elevar o pico de insulina, pode causar um problema no eixo hormonal, e também o que eu quero falar para vocês, geralmente a pessoa que ela tem vontade de doce também toda hora, vocês vão se identificando aí, depois vocês vão anotando o que será que causa vontade de doce em vocês, aí vocês vão anotando para vocês depois conseguirem controlar, que depois a gente vai entrar na suplementação também. Então, geralmente, a pessoa que ela tem vontade de doce toda hora, vê se é esse seu caso. Ela tem provavelmente um intestino com mais bactérias ruins. O nosso intestino tem bactérias boas e ruins. Então, provavelmente, ela está com excesso de bactérias ruins. E o que é a alimentação dessas bactérias ruins? São doce. Então, provavelmente, quando você está com muita vontade toda hora de doce, essas bactérias estão pedindo comida literalmente, que é o alimento que vocês comem e vai para o intestino também. Então, isso vocês vão proliferando mais bactérias ruins. O que vocês têm que fazer? Se é um caso de vocês, que vocês têm vontade de doce toda hora, diminuir a questão do consumo de açúcar, né? Isso é um grande passo, mas para vocês controlar essa vontade de doce, a chave é probiótico, que vocês conseguem daí colocar bactérias boas para comer essas ruins. Então, essa é uma grande dica, que vai até mesmo, gente, controlar a questão da pele, porque quando a pessoa ela também tem a pele muito oleosa, o problema de queda de cabelo, unha fraca, provavelmente ela tem um problema intestinal, ou é constipada, ou está com mais bactérias ruins no intestino, porque no nosso intestino é onde que são absorvidas vitaminas para o nosso corpo. Então, se você está com muitas bactérias ruins, provavelmente você não consegue absorver direito esses nutrientes, até porque você não consome esses nutrientes, e provavelmente está consumindo mais açúcar. Então, marca aí, gente,
A dica é para todos vocês que têm essa questão de vontade de doce toda hora, ou até mesmo é uma pessoa constipada, não consegue todos os dias ir ao banheiro, é interessante tomar probiótico. O que que é probiótico? As bactérias boas, que vocês podem encontrar de forma natural no kefir, que é uma ótima dica e é muito barato, gente. Kefir é aquelas mudinhas de bactérias boas, se chama, e você pode fazer kefir de leite, e quem tem intolerância à lactose pode ser kefir de água, tá? Então tem essas duas opções. E para você que às vezes esquece das coisas, na correria, tem uma vida mais corrida, porque todo dia tem que passar o kefir, é mais chatinho, tem outra opção também. Gente, vai marcando tudo isso que eu tô falando, porque é a chave para vocês conseguir largar do doce mesmo. Então, vocês podem manipular probióticos, você pode chegar numa farmácia de manipulação e falar, eu gostaria de um probiótico. Automático, eles vão já te passar uma receita legal. Outra opção também vocês encontram em farmácias ou lojas de suplementos. Você chega e fala, eu gostaria de um probiótico. Tem em forma de sachê, que é em pó, ou tem em cápsula. Vê a forma que você mais prefere e toma sempre de preferência antes de dormir. Quanto tempo você deve tomar esse probiótico? No mínimo 3 meses, gente, é o tratamento do intestino para ficar saudável. Então, se você quer fazer o seu intestino ficar saudável, até mesmo em relação à pele, porque a alimentação com excesso de carboidrato e açúcar, a pele começa a ficar ruim. Então, é interessante você estar colocando probiótico, tá? Deixa eu ver aqui mais que eu queria falar com vocês. Então, eu quero muito ajudar vocês a identificar o que está levando vocês a ter vontade de doce, essa vontade de doce incontrolável. Geralmente, se é após o almoço, também pode ser questão de hábito alimentar, tradição, né, de família. Tem muita família que come doce após o almoço. Isso pode ser uma tradição, um hábito mesmo. Ou pode ser que a pessoa ela tem resistência à insulina, porque uma pessoa que ela acabou de comer, almoçou e ainda quer comer, ela, teoricamente, ela não poderia ter vontade de doce após o almoço, porque ela não deveria sentir fome, e porque ela tem vontade de doce. Ou ela tem resistência à insulina, ou até mesmo pode ser a questão de hábito, tá? Então, é questão mesmo de estar investigando. Cada ponto que eu tô falando, talvez vocês estão se identificando, vão anotando aí todas as dicas que eu tenho certeza que vai melhorar bastante. O que mais que eu queria falar com vocês? Eu também falei para vocês em relação a todo o tempo, quem tem vontade de doce, provavelmente a questão intestinal, que tem que procurar probiótico para regular essa flora intestinal, e a pessoa que tem no final da tarde vontade de doce, provavelmente passa a tarde toda sem comer. Então, o que que acontece? Aí causa hipoglicemia. Aí, o que tem vontade? Vontade de comer doce, porque chama para subir a insulina rápido. O corpo, ele reage assim, entendeu? Então, o que que você deve fazer? Geralmente, no meio da tarde, comer alguma coisa com fibras, porque essa fibra, ela vai causar lentidão na sua insulina e automático você não sente essa fome desesperadora de doce e até mesmo não engorda, tá? Agora vamos para a parte que eu acho que vocês querem saber muito, muito mesmo, que é em relação à suplementação, manipulados e chás que ajuda, tipo Master Power Top. Então tá, vamos começar. Existe suplementação para a gente controlar a vontade de doce. Qual que é essa suplementação? Então a gente pode entrar com picolinato de cromo. Picolinato de cromo a gente encontra em farmácias ou lojas de suplementos, tá? Esse picolinato de cromo, ele vai regular os níveis de glicose no sangue e automaticamente tira essa vontade exagerada de doce, tá? Então é interessante sim você estar suplementando com picolinato de cromo. Lógico, gente, conciliado com tudo que eu falei, a gente consegue um resultado muito mais rápido, porque tem gente que acha que é só o picolinato de cromo que vai fazer o trem andar, e não é assim, gente. O picolinato de cromo, ele ajuda a tirar a vontade de doce e também ele ajuda no seu metabolismo, porque ele ajuda no processo de emagrecimento. Então, o picolinato de cromo é muito interessante, vocês encontram em farmácias ou lojas de suplemento. Essa palestra, eu decidi falar para vocês bem aberta, assim, sobre tudo, porque fica aquele mistério, ou é ou não é. Então,
Suplemento, é top sim o picolinato de cromo, tá, gente? Não é mito, é sensacional. Tá, agora vamos para o manipulado. Tem 2 tipos de manipulado que vocês podem fazer, que eu acho muito legal. Até esses dias, uma paciente me mandou uma mensagem que ela fez e ela gostou bastante, que é de tintura e também tem spray. Você pode estar mandando manipular um extrato de uma planta chamada Gimena silvestre, é o nome dessa planta. Então, se você quer manipular para borrifar na boca, você pode borrifar até 3 vezes ao dia, pela manhã, no meio da tarde e à noite, que tira a vontade de doce. Você só vai fazer tss, tss, na boca e tira a vontade de doce. Lógico, você tem que usar aí durante um período no mínimo de 40 dias conciliado com essa alimentação, mas já vai dar um up que ajuda bastante. Então marquem aí, Gimena silvestre. Se vocês querem manipular em cápsula, também tem a opção, vai ser um extrato de 75%, tá? Isso eu tô falando em cápsula. E se vocês querem manipular para borrifar na boca, vocês podem manipular 20%. Então, vocês vão chegar na farmácia de manipulação e falar assim, eu gostaria de manipular a tintura Gimena, que é silvestre, que é a tintura também, que tem a tintura, então tem o sprayzinho, e tem também em cápsula. Então, temos 3 opções. Eu estava esquecendo da tintura. Então, a tintura são gotinhas, que você também pode manipular 20%, e vou repetir, tintura 20% para mandar manipular Gimena silvestre. Eu quero manipular Gimena silvestre, 20% tintura, que é de pingar. Aí temos outra opção que também é 20% Gimena silvestre, que é em spray. Aí também temos a opção que é em cápsula, que daí é 70%, tá, o extrato seco. Entenderam? Qualquer coisa, depois a gente pode ir para as dúvidas. Agora vamos para os chás para tirar a vontade de doce. Tem chás que ajudam muito, que tem o mesmo efeito praticamente aqui dos manipulados. Então, assim, vamos dizer, para a questão de custo também, que a gente sabe que às vezes aí não aperta, questão financeira, então a gente pode fazer o chá, que também é muito bom. Temos a opção do chá de hibisco. O chá de hibisco, ele é um chá muito recomendado também para o emagrecimento. Então, a pessoa que ela quer emagrecer, principalmente na região abdominal e também na região do quadril, o chá de hibisco, ele é muito indicado. Porém, temos a contraindicação, que é para pessoas que têm pressão baixa, ou até mesmo gestantes, não pode, ou lactantes, ou até mesmo idosos, tá? Então, não pode. Pessoas que têm esses problemas, tá? Tem contraindicação, problema de coração. Então, o chá de hibisco ajuda bastante a controlar essa vontade de doce. E mais uma coisa em relação ao chá de hibisco, que é muito importante eu falar para vocês, que tem muita gente acho que já ouviu isso, que o excesso de chá de hibisco, ele causa infertilidade. Então, você deve controlar essa ingestão de chá de hibisco, porque ele vai acabar mexendo na questão dos hormônios, sim. Então, controla essa ingestão, tá? Ingestão diária, só para quase eu estava esquecendo da questão de quantidade. O chá deve ser 500 ml ao dia durante o máximo 30 dias, aí dá uma pausa de longo prazo e pode voltar novamente, dar esses intervalos e voltando. 500 ml ao dia, 2 colheres de sopa. Então, você vai ferver a água, colocar 2 colheres de sopa, quando começar a ferver, desliga, coloca 2 colheres de sopa, tampa, que é infusão, deixa ficar morninho, você pode tomar gelado ou morno, sem problema algum, pode tomar durante o dia, e não substitui água, tá, gente? Chá não substitui. Outra dica, que é o chá de Gimena silvestre, que é a mesma composição dos manipulados, que é a planta específica, por isso eu falo, às vezes você vai ter até mesmo mais resultado com essa planta, pela questão do extrato ser mais, ter mais nutrientes, então é interessante você estar procurando essa planta em celeiro, geralmente a gente encontra, Gimena silvestre, também 500 ml ao dia, que você pode estar tomando por 2 meses até 3 meses, todos os dias, 500 ml, e além disso também é diurético. Bom, gente, eu acho que eu falei praticamente tudo que é mais importante em relação ao doce, eu tenho certeza que vocês anotaram, né? É muito importante vocês anotarem, porque toda essa palestra hoje foi gratuita para todos que fizeram a inscrição no link que eu deixei.
Essa palestra, como é um conteúdo muito legal e interessante, que na verdade todos deveriam saber, a gente decidiu fazer mais privado, para a gente também ficar mais próximo das pessoas que têm interesse mesmo. E só para a gente finalizar, eu vou falar sobre alimentação, que eu estava vendo que faltou só eu falar mais sobre alimentação. Então, além ó, anota aí, as vitaminas importantes para tirar a vontade de doce, ferro, cromo, vitamina B6, vitamina B12 e também ácido fólico e vitamina 6 e o cromo. Então, assim, gente, toda essa alimentação vocês podem encontrar na laranja, no morango, na melancia, na mexerica, no kiwi, na semente de abóbora que eu falei antes. Então, vocês podem estar inserindo esses alimentos na alimentação de vocês. E também é muito interessante vocês colocarem o kefir, ou até mesmo o probiótico, e também verduras escuras. As verduras escuras são muito boas para controlar essa questão do doce, tá? Couve-flor também, o abacate, estava esquecendo das gorduras boas, que é sensacional também para tirar a vontade de doce. Gorduras boas como abacate, castanha, azeite de oliva, atum, sardinha, é muito importante. Então, essas frutas, essas gorduras boas que tem no peixe, atum, sardinha, castanhas, é muito importante. Então, vamos colocar essa alimentação no nosso dia a dia para a gente conseguir. Então, agora eu vou, para a gente finalizar mesmo, você que quer mesmo, tipo, mudar de vez, vontade de doce, o que você vai fazer? Vamos colocar uma meta, você vai ter uma meta, um prazo para você fazer certinho o protocolo para tirar essa vontade de doce, porque se você fazer certinho, você vai conseguir controlar esses níveis de insulina e também controlar essa vontade de doce, e eu tenho certeza que você fazer certinho, você vai conseguir sim controlar, ainda mais você ajustando a uma alimentação saudável, uma alimentação legal. Então, vamos colocar aí um prazo, a gente pode colocar até um prazo de 21 dias, que é o mesmo prazo que eu dou dentro do meu método Emagrecimento Sem Neura, que para quem quer conciliar a alimentação durante esses 21 dias, com toda essa alimentação e esses alimentos, e essa suplementação, é interessante também adequar uma alimentação saudável. E dentro do meu método, gente, até dando gancho para o método, que é muito legal, que até eu quero que quem estiver participando depois me manda um oi aqui, que já adquiriu o método, tem tudo sobre essa questão da alimentação. Alimentação desde sugestão de café da manhã, lanche da manhã, almoço, com várias receitas, gente, super fácil de fazer. Porque a gente hoje vê a maior dificuldade das pessoas é o quê? É o que comer. Na verdade, é falta de criatividade para a gente fazer alguma coisa diferente, porque a gente sabe que o ovo todo dia enjoa. Muita gente, a gente vê, tá de dieta, tá fazendo uma alimentação saudável, mas tá comendo o quê? Só ovo, batata doce e frango. Ninguém aguenta, vai se esturricar mesmo de doce. Então, é interessante a gente ter essas receitas que são fáceis e simples de fazer, que ajuda muito na alimentação. Você tendo essas opções de receitas, principalmente prática, né, gente, que hoje a praticidade manda muito, porque eu, por exemplo, eu não tenho muito tempo, então eu quero algo prático. Então eu criei esse método para facilitar para as pessoas também com receitas práticas, até mesmo pré-treino, pós-treino, porque eu sei que quando a pessoa vai treinar, ela fica meio perdida, vai fazer um exercício físico, fica meio perdido, meu Deus, o que eu vou comer? Então, é isso que é o legal no método, a gente agregando todas essas dicas, essa suplementação, esses manipulados, esses chás, e também com essa alimentação, com essas receitinhas, você pode adaptar o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço rico em fibras, verduras, e tem, gente, tanta receita no método que ficou muito fácil. E o engraçado é que a gente consegue o resultado rápido, sabe? Isso que é interessante. Então, até por essa razão, eu coloquei 21 dias, que isso vai entrar dentro também do método. Então, se você quer fazer o protocolo de 21 dias com essa questão do doce, vontade de doce, para você que busca controlar essa vontade de doce, vencer mesmo, você pode fazer um protocolo de 21 dias com tudo isso que eu falei,
E acrescentar um método, que daí você também tem orientação alimentar do que você não pode comer, o que você deve comer, e também a questão de hidratação. Então, você tem que, para você conciliar também, ter um resultado rápido, até mesmo essa vontade de doce, você tem que conciliar a atividade física, uma alimentação saudável, além de todos esses nutrientes, porque a alimentação deve ser bastante, ter um controle legal de vitaminas e minerais, atividade física que vai ajudar no controle do hormônio, para você não ter aquela necessidade de comer exatamente doce, para liberar o hormônio dopamina. Então, tudo isso a gente consegue através da alimentação, tá, gente? E para vocês que estão aqui na live, vocês viram que eu fiz exclusivo mesmo, somente para as pessoas que fizeram a inscrição. Então, além disso, eu preparei a questão do e-book. Então, todos que estão assistindo vão adquirir o e-book, um e-book de receitas doce e fácil para fazer, tá, gente? Então, todos vocês que estão aqui hoje na live, vocês vão ganhar gratuito esse e-book. Esse e-book é bem legal, porque ele tem receitas fáceis e simples de fazer. Então, não é aquela receita doce que você demora séculos para fazer, porque muita gente acaba nem fazendo. Então, é uma receitinha que você, lógico, a primeira vez você fica às vezes meio na dúvida, mas, gente, de 3 a 5 minutos cada receita que tem nesse e-book que eu vou estar disponibilizando gratuito também para todos vocês, tá? E além de todas essas informações que eu coloquei aqui para vocês, eu pensei também no e-book e também de falar sobre essa questão do método, né? Porque esse método que eu criei, ainda tem muita gente lá no Instagram perguntando, Tânia, eu quero saber mais. A gente fez um pré-lançamento fazem 2 semanas, 2 semanas para algumas pessoas, a gente não liberou ainda as vendas, porém, só para vocês entenderem mais sobre a questão do método, é uma plataforma online, então você pode ter acesso a essa plataforma online, mesmo morando em qualquer lugar aí do mundão, você pode ter acesso a essa plataforma. Essa plataforma é com videoaulas, então tem vários vídeos eu explicando sobre alimentação, e também, para todos que estiverem assistindo essa palestra hoje, eu vou dar de bônus exclusivo para também participar de um grupo secreto, que é o Facebook, que é uma comunidade secreta que a gente tem de todos que adquirem o método. Então, vocês vão estar ganhando de bônus para entrar nesse grupo, onde eu faço live praticamente igual essa. Toda semana a gente elabora temas exclusivos e eu também passo tarefinhas para a pessoa conseguir criar mais foco dentro desses 21 dias. Então, a gente coloca dentro de 21 dias uma meta, que é essa que é a meta do nosso método, 21 dias para conseguir resultado rápido. A gente coloca um curto prazo para exatamente a pessoa criar mais foco e disciplina, e além disso, gente, eu trabalho dentro do método com videoaulas explicando tudo sobre a questão comportamental, como controlar a mente, que hoje é a mente nossa também que controla muita coisa, é a nossa mente que a gente não para de se sabotar. Então, essa questão de controle comportamental, controlar a mente, isso tudo eu aplico. E tem também, gente, a apostila. Então, a apostila completa, explicando até a quantidade de água que você deve tomar, tudo explicando cálculo, questão de como também tirar a vontade de doce, também tem um material legal lá para vocês, de como acelerar o metabolismo, também tem um e-book de receitas salgadas, também tem um e-book de receitas de pré e pós-treino. Então, tem pessoas que quer fazer uma coisa mais elaborada de pré-treino, também tem receitas mais elaboradas e também receitas de pré-treino que é tipo, meu Deus, preciso para academia agora e ou fazer uma outra atividade física, preciso de receita. Tudo isso eu pensei e tem dentro do método, tá? E além disso, gente, essa questão de acelerar o metabolismo, tem também como queimar a gordura mais rápido e também chás emagrecedores que aceleram aí o processo do emagrecimento. Tudo dentro de 21 dias. Vocês conseguem sim estar perdendo peso dentro de 21 dias e de forma rápida e saudável. E também eu ensino vocês como conseguir manter um emagrecimento de forma saudável, sem aquele efeito sanfona, sabe, gente? Então, assim, só para a gente finalizar,
o acesso dessa plataforma, do meu método, para quem quiser depois conciliar com todo esse material, esse conteúdo que nós abordamos hoje na nossa palestrinha de vontade de doce, toda a suplementação e dicas para agregar com alimentação legal e também com dicas para criar mais foco e disciplina para conseguir de vez tirar a vontade de doce e ao mesmo tempo um emagrecimento legal e rápido, eu vou disponibilizar esse método durante 1 ano numa plataforma. Gente, só para falar em relação a custo, eu vou entregar para todos vocês que estão hoje nessa palestra, a gente até fez mesmo tudo nessa plataforma individual, que vai, essa palestra individual, para a gente também falar um pouquinho sobre esse método. Então, esse método, ele realmente transforma a vida, até se vocês quiserem ver depois lá no meu Instagram, tem alguns depoimentos muito legal que, sério, é gratificante, falando como que foi a transformação. E dentro desse método eu também explico como acordar mais cedo, ter mais disposição, tudo isso também com lives, dicas de livros para ler. Gente, ficou o conteúdo muito completo e sensacional. E tudo isso, gente, vocês podem estar adquirindo e perder de 3 a 15 quilos em apenas 21 dias. Gente, tem sim como, tá? Só que daí, assim, aperta um pouquinho no começo, mas depois a gente consegue manter uma alimentação saudável apenas com receitas super fácil de fazer. E, gente, o valor do método, ele é 997, porém, para quem está assistindo hoje essa live, essa palestra, lógico que eu vou dar um desconto, tipo, Master Power Topper. Eu pensei de dar um desconto para vocês por 197, isso mesmo, gente, para todos que estão assistindo aqui a nossa live hoje, apenas as pessoas que fizerem inscrição de 997, eu vou fazer o meu método também por 197. Bom, vou mandar aqui uma mensagem também para o Bruno, para ele já liberar o link para vocês, para quem tiver interesse, qualquer coisa, a gente já liberar com esse desconto. Ah, também tem as dúvidas, o Bruno acabou de me mandar aqui, peraí. Deixa eu já agilizar aqui para vocês, para ele liberar o desconto para vocês. Só um pouquinho, gente. Tem as dúvidas, deixa eu abrir aqui também. Nossa, tem um monte de aba, sabe, aberta no computador? Bom, vou pegar aqui no celular, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil, porque tô com um monte de janela aberta aqui. Tá. Então, a Albanice, eu acho que é assim que pronuncia. Quando eu tenho muita vontade de doce, como banana com canela. Gostaria de ter outras opções que me ajudassem. Então, Albanice, primeira coisa para você. Você anotou todas essas dicas que eu dei, porque são fundamentais para você conseguir controlar essa ingestão de doce. E automático, quando você vê, você não vai ter mais essa vontade de doce, que a gente consegue controlar. E o interessante também, gente, olha só que legal, dentro desse método, você também tem várias receitas que ajudam, sim, a controlar essa vontade de doce, tá? Então, é uma dica para você, Albanice, um método que ele tá bem completo, bem fácil de entender e simples. Não é também aquelas receitas que tem 1000 coisas que a gente não acha, né, para comprar. São coisas de simples acesso e fácil de fazer. Luciana falou, existe vários tipos de açúcar, qual o menos ruim ou mais indicado, porque o café puro não desce? Bom, cafezinho, né, muita gente gosta de colocar açúcar, então a dica é, gente, para quem quer consumir açúcar de forma saudável, o interessante é retirar o açúcar de mesa, que é o açúcar que passou por vários processos, que é o açúcar cristal, vamos dizer, o açúcar branco mesmo, a gente retira, porque ele passou por vários processos, então ele tem bastante química e ele acaba não tendo nada de benéfico para o organismo. Então, uma opção, vou falar as opções mais top, é o stevia em gotas, você pode estar colocando no café. Tem pessoas que, lógico, no começo ela não vai se adaptar tanto, mas essa questão de se adaptando, o stevia em gotas, ou também tem também em cristais também. Outra opção também é o
o açúcar mascavo, o xilitol também é muito bom, gente, e o açúcar de coco. Então tem essas opções que são muito boas, que vocês podem estar encontrando em celeiro, tá? Eduarda, tem hora que me dá vontade de comer doce, se eu não comer eu passo mal, o que faço? Se eu não tiver em casa, eu invento alguma coisa. Eu acho algum dinheiro, vou no mercado comprar. O que você acha que pode ser? Não sou diabética, mas tenho medo. Tá, nesse caso, quando ela tá com muita vontade de doce, ela acaba passando mal. Lógico, o que isso pode ser? Hipoglicemia, não quer dizer mesmo que ela não tem, que ela tem diabetes, mas aí ela tem que fazer, você, Eduarda, tem que fazer uma alimentação rica em fibras. Então, o interessante é você estar adaptando na sua alimentação, alimentação rica em fibras. Essas fibras vai estar controlando esses níveis de insulina, essa questão da hipoglicemia e tudo mais. Então, é interessante você estar fazendo uma alimentação rica em fibras. Uma sugestão mesmo também é um método que tem várias receitas simples e fácil de fazer, gente. Então, para quem tem interesse, que tem até mesmo esse mesmo problema dessas perguntas, essas dificuldades, isso que é um método. O método disponibiliza tudo isso para vocês. Graciele. Peraí. Graciele, como manter o foco de comer doces com criança e adolescente em casa? Então, a Graciele falou, como manter o foco com crianças em casa? Porque tem gente que não consegue controlar o consumo de doce com doce em casa, porque às vezes as crianças também vão estar comendo. Mas olha, bem interessante essa pergunta, porque as mães dão doce a rolé para os filhos. E não é bem assim, não é porque as crianças elas gostam, você vai ficar dando o tempo todo. Tem que ser tudo controlado. Porque se você ficar dando esses doces toda hora para a criança, automático ela cria essas bactérias que eu comentei com vocês antes, ruins no intestino. E lógico que uma criança ela vai querer doce toda hora, porque é automático você está acostumado a agradar as crianças com doce. Então você é interessante fazer receitinhas doce naturais. Tem várias opções, gente, dentro do método e também dentro do e-book. Tem várias receitas simples e fáceis de fazer. Então, a sugestão que eu dou para as mães que têm crianças em casa, não é você, tipo assim, separar a sua alimentação da criança, faça ela se adaptar também a uma alimentação saudável, e isso que o método também ensina, gente, ensina essa alimentação de forma saudável, com várias opções de receita, receita para família, receita para você mesmo conseguir o emagrecimento, então é isso que é o legal. Zilmara, não consigo me controlar quando vejo doce na frente. Tá, a partir de hoje, Zilmara, anota tudo aí, fia, que eu tenho certeza que você vai conseguir controlar. Anota, vamos fazer também o método junto, que a gente consegue adaptar todas as receitinhas com essas dicas para a vontade de doce. O que ajuda a amenizar essa vontade louca de comer doce, principalmente na TPM. Como eu falei para vocês, a questão da TPM, quando a gente está na TPM, automático abaixa o nível de serotonina, que é um hormônio que dá disposição, dá felicidade, então até a gente fica mais para baixo, e daí é automático que a gente busca um doce, porque libera também a dopamina, que é um hormônio do prazer, de plenitude, e daí a gente acaba querendo doce. Então o que a gente faz? A atividade física para aumentar essa serotonina. Tá, vamos lá. Como conseguir manter o foco numa dieta com crianças em casa? Então, eu acabei de comentar aqui para vocês. Não é porque vocês têm filhos, gente, a gente tem que parar com essa questão. Filho comer um negócio e a gente outra coisa. A gente tem que focar aqui também, não que nunca você vai dar para criança, mas, gente, se você adaptar seu filho comer bobagem toda hora, ele vai o tempo todo estar comendo isso, ele vai pedir. Lógico que a criança ela vai pedir, porque é normal, é docinho, é como eu falei, da mesma forma que acontece todo esse processo no corpo do humano, também acontece no corpo de uma criança. Então, o que você vai adaptar uma criança a comer dessa forma? Para futuramente ela ter problema? Não, a gente tem que pensar no nosso bem-estar também, tá?
Então, é importante a gente também buscar receitas naturais, de forma saudável, para as crianças. Uma forma também legal são as frutas, tá? Que tem bastante fibra, que também é questão de adaptação. Mas se os pais comem mal, automático as crianças também comem mal. Então, tem que também os pais se corrigirem. A Ariane, o que podemos comer para passar a vontade de doce? Bom, em relação à vontade de doce, como eu falei antes, existe vários tipos de vontade de doce. Qualquer coisa, gente, vocês têm que pega essas anotações e façam certinho o protocolo dos 21 dias, que daí vocês conseguem sim já minimizar essa vontade de doce. 21 dias vocês vão conseguir resultado, ainda mais se vocês adaptarem uma alimentação legal, e tipo igual o método, por exemplo, ele disponibiliza várias receitas interessantes, desde para o almoço, para a tarde, então você consegue controlar essa ingestão de doce também, e ainda mais um emagrecimento de forma rápida e saudável. Cristiane, olá, não utilizo açúcar ou adoçante em minhas bebidas como café, sucos naturais, não uso sucos industrializados, porém sou viciada em chocolate. Tem dias que eu levanto passando e desejando chocolate. Se eu não como, passo mal. Ó, mais um caso que passa mal. Como passo e quando como, passa o dia todo mal. Olha só, ela passa mal, se ela passa mal se fica sem comer, e se come, porque ela não tem o hábito de ficar comendo, passa mal, com mal-estar horrível. Nesse caso, Cristiane, até pode ser uma falta de uma vitamina, ou até mesmo a questão intestinal, que está faltando algumas bactérias boas, então é interessante você estar acrescentando essa alimentação, para você conseguir controlar essa questão, tá? E se você passa mal, provavelmente, se não come, é questão de falta de fibras também, tá? Porque daí você consegue controlar os níveis de insulina. Tá, outra perguntinha. Chocolate meio amargo pode comer na dieta? Bom, o chocolate meio amargo pode sim, gente. A gente também não pode ser radical e pensar que nunca mais nós vamos poder comer um negócio, né? A gente tem que ter consciência das coisas. Lógico, se a gente puder sempre preferir o amargo, melhor ainda. A gente sempre tem que procurar o mínimo de 70% ou 90%. Então, fica ao critério de vocês. Não exagerar, tá, gente? Uma vez, 2 vezes na semana você pode comer o chocolate amargo, sem exagerar. Então, você pode sim estar comendo um quadradinho de preferência. Porque daí o chocolate amargo, ele também tem cacau. O cacau também é muito benéfico ao nosso organismo, também tira a vontade de doce, olha só que legal. E também controla a questão de ansiedade e depressão. Tá, outra perguntinha aqui. Existe algum horário em que seja menos prejudicial comer um docinho? Bom, gente, em relação ao horário, isso não tem, vamos dizer assim, exatamente uma regra em relação ao doce. O que vocês têm que ter da consciência, que independente do horário que vocês comam, é questão de quantidade. Porque assim, se vocês comer após o almoço, mas comer um pequeno pedaço de um chocolate amargo, de preferência, ou até mesmo um pequeno pedaço de um doce, enfim, e não ser sempre, não vai fazer mal para o seu organismo, mas é a gente que vicia o nosso organismo a estar pedindo toda hora, tá? Então, essa questão de ter horário para comer para ser menos prejudicial, não é esse o problema maior são as pessoas comerem em excesso, então essa questão de excesso faz sim mal para o nosso organismo, tá? Tá, ó, acabei de falar aqui com o Bruno em relação ao valor que eu fiz para vocês de desconto do método. Gente, como eu falei antes, o método é 997, que dá para também parcelar, porém, quem assistiu a palestra, eu decidi fazer aí um descontão para vocês, é um descontão mega power, tipo, top mesmo, vocês podem aproveitar essa oportunidade, porque realmente o conteúdo está muito completo. Além de tudo isso que vocês estão vendo hoje, vocês podem ter live comigo toda semana e tirarem dúvida dentro do grupo secreto para quem adquiriu o método. Então eu pedi para o Bruno, a gente consegue fazer por 197? Ele falou assim, dá para a gente fazer por R$ 97 o desconto do método. Então assim, gente, o valor, tipo, tá muito, muito foda
para vocês. Então, R$ 97 é para todos que estão assistindo essa palestra. Depois, no site, que a gente já vai disponibilizar também, vai estar o valor normal. Então, para todos que têm interesse e querem adquirir o método também para conciliar a alimentação durante esse protocolo aí de 21 dias, com a suplementação, com o chá para tirar a vontade de doce, com o kefir, com as vitaminas, é interessante também uma alimentação legal, rica em fibras. Então, tem várias receitas, desde o café da manhã, tipo, tem sugestão inúmeras e fácil de fazer. Não é aquele negócio, como eu falei antes, só ovo, batata doce e frango. Não, isso que é o legal. Eu consegui unir várias receitinhas, tipo, que eu mesmo fazia, no café da manhã, no lanche da manhã, são receitas, gente, tão fácil e simples de fazer, que você pode fazer e ainda levar no trabalho, e eu também ensino dentro do método como organizar as marmitinhas para o dia da semana, que isso a gente vê que é a maior dificuldade, porque sem organização, sem resultado, e isso tudo eu falo dentro do método, e eu também vou disponibilizar para todos que adquirirem o método, dentro dessa plataforma também tem calendário, um calendário muito legal para vocês conseguirem organizar as atividades de vocês diárias, para criar mais foco. Como eu falei antes, esse método que eu criei é específico para você que busca a conseguir mais foco, disciplina e ter resultado. Realmente, se você fazer certinho, você consegue resultado, tá, gente? Então, assim, por hoje é só. A gente falou bastante, o assunto ficou bem completo mesmo, assim, vocês têm tudo agora para conseguir driblar a vontade de doce, e agora só falta vocês fazerem. Pega todas as anotações que vocês fizerem e foquem em fazer, adaptado uma alimentação boa, que é muito importante durante esse período, pela questão de vitaminas, fibras, e também a questão de hidratação, não esqueçam da água, e até mesmo a questão da água eu também explico bastante dentro do método. Então, assim, a questão de atividade física, hidratação, alimentação, tudo isso vocês têm que focar para conseguir resultado também no emagrecimento, tá, gente? Não sei se vocês têm dúvida, alguma coisa, vamos ver se vocês têm dúvida, deixa eu ver só onde que estão, deixa eu ver aqui. Deixa eu perguntar aqui se dá para vocês tirarem algumas dúvidas comigo. Aí qualquer coisa eu abro aqui para vocês, vamos ver se vai dar. Bom, eu vou pedir aqui para o Bruno liberar o link para vocês para compra, para quem tem interesse de adquirir um método. Gente, aproveita esse desconto, porque realmente, tipo, tá, tipo, topper, sensacional, tá muito, não vou falar aqui a palavra que eu queria falar, mas tá, tipo, foda. Tá muito legal o valor, tá? Então, vocês podem estar adquirindo o método por apenas R$ 97,00 e ainda dá para parcelar em até 12 vezes. Olha só, super barato fica, gente. Então, se vocês querem ter uma alimentação saudável, controlada e ainda conseguir um emagrecimento legal para tirar vontade de doce e ainda trabalhar a parte comportamental, que é muito importante, esse método tem tudo isso. Tudo isso que eu falei aqui, além de receitas fáceis e simples de fazer, tem videoaulas explicando passo a passo, tá? E além disso, a gente tem a nossa comunidade secreta, onde eu faço live igual essa toda semana e ainda passo tarefinha. Faço para tarefinha, tipo assim, essa semana a gente vai aplicar tal coisa, pega um papel e uma caneta e faça. Então, é muito interessante, tá? Vamos ver se eu consegui aqui abrir para vocês tirarem mais dúvidas comigo. Deixa eu perguntar aqui. É a minha primeira palestra, então tá meio assim, né? Mas a próxima a gente já vou direto saber onde que eu vou. Tá, gente, então eu não vou conseguir abrir aqui para mais dúvidas. Eu respondi as dúvidas que o pessoal foi comentando abaixo da inscrição. Não sei se vocês lembram, quando vocês fizeram as inscrições, vocês colocaram algumas dúvidas, que foram essas dúvidas que eu até falei agora aqui. Tá, gente, então eu vou encerrar, já deu 1h e 10 minutos, ou 1h redondo, e eu quero agradecer a participação de todos vocês, fiquei muito feliz, essa foi minha primeira palestra, como eu falei antes, e o assunto que eu trouxe para vocês é muito interessante, é muito completo, e realmente, se vocês fazerem o protocolo de 21 dias, vocês vão conseguir resultados
fantásticos em relação à alimentação e disposição, porque a gente vê hoje a maioria das pessoas reclamando de disposição e falta de ânimo até mesmo fazer atividade física. Então eu quero agradecer imensamente a todos que estão aqui, tiraram um tempinho aí para assistir essa palestra, e eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai agregar muito na vida de vocês. E como eu falei antes, não pensa só na questão do emagrecimento, mas também saúde. E se vocês têm dificuldade na alimentação, eu tenho também o método que tem as receitas, tá? Gente, então um abraço para vocês, eu quero agradecer mesmo de coração, estou muito feliz de fazer essa palestra aqui para vocês. Um grande abraço, um beijo e uma boa noite para vocês. Vou deixar o link para vocês, se caso vocês tiverem interesse no método para estar conciliando aí a alimentação do dia a dia de vocês, e também com várias dicas de como preparar, a questão comportamental, e tudo tem videoaulas, apostila e ainda o bônus exclusivo que eu falei da nossa comunidade secreta, tá? E qualquer dúvida vocês podem também mandar um direct para mim, e se vocês fazerem as receitinhas lá do e-book, me marquem no Instagram, que daí eu reposto sempre aqui para vocês. Eu sempre gosto de repostar porque a gente acaba incentivando outras pessoas a estarem mudando de vida, buscar uma alimentação mais saudável. Então me marquem lá no Instagram, me manda mensagem também o que acharam hoje da nossa palestra, me dê também sugestão do que vocês gostariam de ouvir mais, e assim, gente, estou muito, muito feliz mesmo hoje com a nossa palestrinha, tá bom? Um grande abraço, um beijão para vocês, vou deixar o link também do acesso ao método, lembrando que é apenas para vocês esse valor de R$ 97, que dá para fazer até em 12 vezes, tá bom? Um abraço, um beijo e boa noite.